Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais foram as minhas três principais estratégias de prevenção de recaída e que possibilitou que eu vivesse uma recuperação, uma sobriedade duradoura, tá? Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que usou muita droga no passado, passou por 2 tratamentos de 9 meses e a partir de 2012, após a conclusão do meu segundo tratamento, eu permaneço abstêmio durante 13 anos, né? Já faz 13 anos que eu não bebo, que eu não uso nenhum tipo de droga, só o cigarro que eu parei em 2019. Eu continuei fumando cigarro por um tempo e fui parar em 2019, tá? Mas, afinal, quais foram as estratégias, né? Essas estratégias não quer dizer que vão funcionar para você, mas eu acho que, na minha opinião, foram essenciais no meu processo e talvez possa ajudar você que acompanha o meu trabalho aqui, que segue, né? E pode te ajudar também a abrir a sua mente e visualizar novas perspectivas de recuperação, tá ok? Então já deixa o like, se inscreva no meu canal, participe dos nossos grupos de apoio gratuitos no WhatsApp, a nossa comunidade, um grupo de prevenção de recaída, de apoio a familiares, o link está na descrição do vídeo. E se você acha que esse trabalho te ajuda de alguma forma e gostaria de contribuir de alguma forma, seja membro assinante da Academia SOS. Além de você ajudar o meu trabalho a crescer, você tem acesso aos nossos cursos de capacitação em dependência química exclusivos. Ok? O link também está na descrição do vídeo. Bom, afinal, né, quais foram as principais estratégias, na minha percepção, né, que eu adotei dentro desses longos anos? Para quem não sabe, eu estou, vamos dizer assim, hoje eu tenho uma visão diferente disso do que vem a ser recuperação, mas vamos colocar aí que eu estou há 17 anos nesse processo, né? Eu comecei o meu processo em 2007, fiz um tratamento, né, uma internação de 9 meses, depois eu saí dessa internação, infelizmente recaí depois de 3 meses, e daí passei quase 5 anos da minha vida tendo altos e baixos, tentando serviços e tratamentos alternativos para não ter que me internar de novo, porque uma internação sofrida, é difícil, parar a sua vida para ficar 9 meses fechado. A gente sabe da dificuldade de internação, né? O quanto é sofrido uma internação. Então eu tentei outras maneiras, mas eu tive altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Até que em 2012 eu fiz um novo tratamento, não deu mais, né? Eu tava cansado. Aí eu pedi de novo uma internação, eu fiquei 9 meses numa comunidade terapêutica e desde então nunca mais usei substâncias. E o que eu fiz, né? Eu gosto de frisar que o meu processo ele não começou a partir do momento que eu consegui. Eu acho que é um erro a gente observar o nosso processo a partir do momento que a gente tem sucesso. O momento que a gente começa a colher os frutos é o momento final, vamos dizer assim, é uma nova etapa do processo. Mas tudo que veio antes é de grande importância, né, e tem um papel muito importante nessa construção desse processo, né, de eu amadurecer a minha ideia sobre recuperação, entender o que é dependência química, os erros que eu cometi que me levaram a ter várias recaídas, os erros que eu cometi na minha primeira internação. Então, nada é perdido. Isso eu tenho muito bem claro na minha cabeça, nada é perdido. As pessoas avaliam muito dentro dessa perspectiva de tudo ou nada, 880. Então, se a pessoa fez um tratamento e logo em seguida recaiu, como aconteceu comigo, de nada adiantou. Mentira, isso não é verdade. Quando a pessoa pensa assim, é uma pessoa que muitas vezes ela só está de olho no resultado, não no processo. Ela não olha para o processo, ela olha para o resultado. Então daí isso leva ela muitas vezes a entender as coisas dessa maneira. Se você tá bem, tá dando resultado. Se você não consegue ficar abstinente, você fracassou e nada adiantou de nada, nada funcionou. E isso não é verdade. Então o meu processo começou em 2007, e foi culminar, né, num resultado melhor a partir de 2012. E o que eu fiz? Primeiro, eu entendi que eu não podia ter objetivos genéricos, e sim específicos. Ficar limpo, parar de usar, são objetivos genéricos, não são específicos, não são metas claras, né? E não mostram para você quais passos você deve seguir. Então tem muita gente que tem esse objetivo, parar de usar. Mas isso não é um objetivo, isso é um desejo. Tá? Talvez seja o objetivo final, mas para você conseguir parar, quais são os passos anteriores? Qual é o processo que você tem que passar? Esse é o problema de só focar em resultado e não focar no processo.
Qual que é o resultado? Parar de usar. Quando eu estou focado no resultado, meu objetivo é esse. Quando eu estou focado no processo, eu dou atenção para o que vem antes do parar de usar. Então, quais eram meus objetivos específicos, né? Primeiro, concluir o tratamento. Eu não sei se eu vou parar de usar, se eu vou ficar anos abstinente ou não. Até porque, dado o meu histórico, no meu primeiro tratamento, eu recaí 3 meses depois. Então eu não tinha muito certo se realmente eu ia conseguir ou não. Né? Ninguém tem essa certeza de que nunca mais vai usar droga. Né? E é se iludir. Querer ter essa certeza é se iludir, é se enganar, é ser ingênuo. Né? Você que está assistindo esse vídeo, se você decidiu parar e muitas vezes está com a plena convicção de que parou de vez e nunca mais vai usar, você está sendo ingênuo. Você desconhece a complexidade, o problema do uso de substância. E você nem deveria se preocupar com nunca mais, né? Tem gente que faz promessas assim, nunca mais eu vou usar essa porcaria. Isso é ingenuidade. Você não pode prometer nunca mais, entendeu? Quem promete nunca mais, muitas vezes está se iludindo, desconhece o processo, não está consciente do seu problema, precisa de mais conscientização. Então o objetivo específico é esse. Não, o primeiro passo é concluir o tratamento. Tá? E por que esse é o primeiro passo? Para não fazer as coisas pela metade. Né? Se você faz as coisas pela metade, você já começou errado aí. Se você se decidiu fazer um tratamento e não conclui, você já está abandonando as coisas. Certo? Então a chance de dar errado é muito grande, porque você não se propõe nem terminar o que você começa. Como que você quer parar de usar droga? Entendeu? Que é muito difícil parar de usar droga, mas nenhum tratamento você conclui. Então o primeiro objetivo meu era esse, eu vou para uma comunidade terapêutica, eu vou terminar o tratamento. Tá? Aconteça o que acontecer, eu vou ficar os 9 meses. Sem mimimi, vamos dizer assim, né? Igual o povo gosta de falar hoje, sem mimimi. Vou terminar o tratamento. Ai, saudade, que não sei o quê. Eu vou lidar com isso, eu tenho que lidar com as dificuldades. Tratamento é aprender a lidar com as dificuldades. Se na primeira dificuldade do tratamento você retrocede para o tratamento, você não está pronto para parar de usar droga. Certo? Porque parar de usar droga implica em lidar com situações difíceis. E o tratamento é uma situação difícil. Né? E o segundo objetivo específico era me conhecer melhor. Eu sempre tive a convicção de que eu só ia conseguir parar de usar droga se eu me conhecesse melhor. O que me leva a usar droga, meus gatilhos emocionais, psicológicos, o que eu precisava evitar, quais hábitos e comportamentos eu precisava renunciar. Né? Uma outra coisa, um outro objetivo do meu segundo tratamento foi que eu queria observar os exemplos de sucesso. Eu entendia que, tipo assim, o que faz esses caras estar 10 anos, 15, 20 anos sóbrio? Eu vou observar o que eles fazem e vou trilhar o mesmo caminho. Então eu começava a observar muitas pessoas que iam na comunidade, por exemplo, do NA, as próprias pessoas que trabalhavam na comunidade, né, o coordenador da minha comunidade também estava quase 20 anos abstinente, então eu ficava observando o que esses caras fizeram. E dos motivos de eu ter aberto o trabalho, de eu ter criado o trabalho da SOS Sobriedade, foi exatamente essa constatação de que os exemplos de sucesso que eu observava, eles tinham uma coisa em comum. Todos, sem exceção, eles estavam fortemente comprometidos com a causa, né? Engajados com o processo de recuperação, ajudando outras pessoas. E eu percebia que esse comprometimento com a causa da dependência química mobilizava eles e criava uma espécie de blindagem contra a recaída. E eu comecei a fazer isso. E a minha ideia foi exatamente criar o SOS lá em 2012, 2013, que eu abri o site da SOS, e daí tudo foi, né, se desenvolvendo, se desenrolando até chegar ao que o SOS é hoje, grande, estamos em todas as plataformas aí, né, eu tenho mais de meio milhão, né, de inscritos já em todas as plataformas. Aqui eu tenho quase 150 mil, nas outras eu tenho também várias contas com bastante seguidores, né. Então, objetivos específicos, reorganizar o estilo de vida também era um objetivo específico, tudo em etapa, né? Primeiro concluir o tratamento, me conhecer melhor, observar exemplos de sucesso, reorganizar o meu estilo de vida, me readaptar. Depois desse primeiro momento de concluir o tratamento, o segundo objetivo específico era a conclusão do tratamento, que é me readaptar fora da internação. Porque existe uma grande diferença entre ficar bem internado e
ficar bem fora de uma comunidade terapêutica, fora de uma internação. São coisas completamente diferentes, tá? Então você precisa aprender a ficar sóbrio aqui fora. Aí a segunda coisa, eu falei só da primeira, né? Ter objetivos específicos. A segunda estratégia minha de recuperação, que eu acho que é muito importante também, é ter constância. Como eu falei, concluir o tratamento, não começar as coisas e não terminar. Esse é um grande problema da pessoa dependente, ela não termina as coisas. E ela quer resultados. É um desejo até infantil, imaturo, né? Eu querer resultados sem concluir as coisas, né? Eu quero confiança da família sem concluir as coisas. Eu quero muitas vezes que a família me parabenize, me dê parabéns, me incentive, sendo que eu não estou fazendo nada para merecer isso. Enfim, então a constância é a regularidade, é continuar fazendo mesmo quando é difícil. Porque tem gente que muitas vezes que condiciona a recuperação à situação de vida ou a pessoas, né? Tipo assim, se acontecer isso eu me recupero. Se não acontecer, eu não me recupero. Tem gente que condiciona o estado emocional. Quando eu tô bem, eu me trato. Quando eu não tô bem, eu não me trato. Eu cansei de ver gente que muitas vezes, eu não tô muito bem hoje, Rodrigo, eu queria cancelar a terapia. Mas é no dia que você não tá bem que você precisa de terapia, né? O dia que você tá bem, talvez você não tenha nem tanta necessidade de terapia. A terapia, ela serve pros dias que a gente não tá bem, porque previne recaídas, né? Então, a pessoa condiciona a recuperação dela ao estado emocional dela, né? Tem gente que quando tá mal, para o tratamento, né? Tem gente que muda os seus objetivos e os seus propósitos o tempo todo, porque os seus objetivos e propósitos eles estão atrelados ao seu estado mental e emocional. Então eles estão sempre mudando de ideia. De repente acontece eu tô num tratamento, acontece alguma coisa que eu não gosto, eu jogo tudo pro ar, né? Eu abandono tudo. Por quê? Porque eu não tolero uma frustração, porque eu não aprendo, não sei lidar com uma dificuldade. Então a constância é isso, é ser capaz de se manter em recuperação nos momentos bons e nos ruins, né? Essa é uma estratégia imprescindível para uma recuperação duradoura. Por quê? Porque a sua recuperação não vai durar se toda vez que você começar um tratamento, você parar ele só porque você está mal, porque alguma dificuldade apareceu. Entendeu? Aí você desiste. Não vai durar. Vai ficar sempre nessa de fica bem, recai, fica bem, recai, fica bem, recai. Fica bem, parece um probleminha, recai. Fica bem, parece um probleminha, recai. Né? E o terceiro, e não menos importante também, como estratégia, não pode faltar rede de apoio e cuidado integral. Quando eu saí da minha internação, em 2012, eu me mantive vinculado com a comunidade terapêutica, tá? Qual que era a minha rede de apoio? Todo final de semana eu estava na comunidade terapêutica praticamente. Eu ia lá, eu pedia autorização para pousar lá, às vezes. Eu lembro, eu até falo nas minhas lives, né? Os primeiros natais, os primeiros ano novo, o carnaval, eu passava lá. Eu ficava o carnaval todo lá, pescando, jogando bola, tomando chimarrão, com o pessoal de lá, que estava em tratamento, que estava em tratamento ainda, não estava em tratamento. Mas eu entendi a importância de me continuar vinculado à instituição como um fator de proteção e como um comportamento, como um hábito que me permitia manter essa constância que eu falei. Eu preciso de constância, eu preciso de regularidade, não posso abandonar. Como eu vou fazer isso? Bom, sempre que puder, quase todo final de semana eu vou na comunidade. Vou lá jogar bola com os caras, vou tocar violão, vou beber um chimarrão, vou dar um apoio moral, incentivar o pessoal que ainda está em tratamento a não abandonar o tratamento, vou lá dar meu testemunho para falar que funciona, né? Fora isso, vou tentar, eu participava muito de grupo de apoio também, continuei pós-tratamento, atendimento psicológico por pelo menos 2 anos fora da comunidade terapêutica, fora da internação. Eu continuei com os atendimentos psicológicos, porque eu entendi a importância, que é como eu falei, existe uma coisa que é você ficar sóbrio dentro de uma clínica ou de uma comunidade, e outra coisa totalmente diferente é você ficar sóbrio aqui fora. Então essa readaptação ao mundo aqui fora exige atendimento psicológico, acompanhamento psicológico, porque você vai ter muita dificuldade. Você vai ter dificuldade de renunciar a amigos, de falar não, de reestruturar a sua vida, de aprender a se divertir sem recorrer à substância, criar novas formas de lazer, falar sobre suas dificuldades, sobre seus sofrimentos, sobre suas questões emocionais e psicológicas, seus medos, suas inseguranças, suas dificuldades, enfim. Estou sendo redundante agora aqui.
Mas o cuidado integral e a rede de apoio é fundamental nos primeiros anos de recuperação. Aí pode até perguntar, mas quanto tempo? Não tem. Pare. As pessoas elas são muito obsessivas e fixadas no tempo das coisas. Eu sei que você quer mudar sua vida da noite para o dia, mas não existe isso. Então para com essas perguntas de tipo, quanto tempo para passar isso? Quanto tempo para passar aquilo? Não tem tempo, tá? Vai depender muito do seu progresso, da sua evolução e do quanto você se dedica à recuperação, tá? O tempo das coisas é muito relativo quando você está em recuperação. Vai depender do seu progresso. Então não fique preocupado muito com o tempo exato. Se preocupe com mudanças concretas. E eu tenho certeza que você vai conseguir manter uma recuperação duradoura. Tá ok? Gostou do vídeo? Coloca nos comentários, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.